Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Nós vamos então falar mais uma vez sobre trovadorismo, já que o vídeo da semana passada ficou ruim, o áudio, na verdade, né? Vocês disseram que não escutaram bem o que eu disse, então eu montei inclusive um outro slide, porque o professor é assim, né? O professor não sabe falar duas vezes o mesmo assunto do mesmo jeito. Pelo menos eu sou assim, sou essa pessoa. Então, vamos começar. E sem querer. Temos aqui, então, a imagem de um trovador, de um homem que cantava, né, que recitava os seus poemas com um instrumento musical. Esse instrumento se chama lira. E aí, gente, quando nós estudarmos os gêneros literários, nós vamos estudar o gênero lírico. E aí, o que é um gênero lírico? Nós temos então um sujeito poético que vai exaltar, que vai falar bastante sobre os seus sentimentos. E o trovadorismo fazia isso, né? Os trovadores faziam isso. Então, dessa forma, o que aconteceu? Na verdade, um instrumento musical, que é a lira, deu nome ao lirismo, ao gênero lírico, uma vez que já aí no trovadorismo existia uma grande preocupação com a retratação e exaltação dos sentimentos amorosos. Ok? Então é uma curiosidade. Isso dificilmente vai cair uma prova. Eu nunca vi nenhuma questão assim, mas a título de curiosidade é bom saber, ok? Porque literatura é uma coisa maravilhosa e é bom demais. Então vamos começar. As primeiras manifestações da literatura brasileira ocorreram durante o período colonial de 1500 a 1822. Então, na verdade, gente, a palavra manifestação, quem já estudou comigo o quintismo sabe que eu falei para vocês que temos o quintismo, que não é o quintismo não é considerado uma escola literária, mas sim uma manifestação. Então, entendam esse primeiro período da seguinte maneira. Nós temos aí, né, manifestações da literatura brasileira. Isso está no sentido muito genérico, porque nós ainda estamos aqui estudando a literatura portuguesa, ainda chegaremos até a literatura brasileira, tá? Então, manifestações da literatura brasileira, como assim? A literatura brasileira de modo geral, só que o quintismo não é uma escola literária, o barroco passa a ser. Mas tudo isso de modo geral, todas essas escolas, e mesmo o quintismo não sendo uma escola literária, tudo isso é considerado manifestação, tá? Mas isso vai ficar mais claro depois, quando chegarmos lá em literatura brasileira, tá? Então, uma outra coisa. Ah, professora, por que eu vou estudar literatura portuguesa se eu quero saber sobre a literatura brasileira? Primeiro, gente, trovadorismo, humanismo e classicismo. Tudo isso aparece no edital de vocês, tá? Em segundo lugar, por quê? Porque é a literatura portuguesa que vai formar a literatura brasileira, tá? Então, isso tudo vai ter uma cronologia muito clara, e aí quando nós chegarmos lá em quintismo, barroco, vocês vão conseguir perceber isso. Beleza? Vamos lá. Então, evidentemente, essa produção foi fortemente marcada pelas influências da cultura e da literatura portuguesa, uma vez que os nossos escritores ou eram portugueses de nascimento, né, ou de fato tinham nascido em Portugal ou tinham ido para Portugal estudar. Muitos escritores eram formados em Direito na Universidade de Coimbra, isso era muito, muito, muito comum. Por essa razão, antes de estudar as obras e os autores nacionais, convém conhecer de forma panorâmica os momentos mais importantes da literatura portuguesa até o século XVI, que servirão de referência aos escritores brasileiros. Ou seja, nós beberemos dessa água, tá? Esses momentos são 3: trovadorismo, aula de hoje, humanismo e classicismo, aula da próxima semana, ok? Vamos lá. A Era Medieval. Então, gente, o trovadorismo aconteceu na Idade Média, durante a época do feudalismo, tá? Então, os primeiros registros escritos da literatura portuguesa datam do século XII, momento que coincide com a expulsão dos árabes da Península Ibérica e com a formação do Estado português. Esses textos foram escritos em galego-português. Isso aqui está em negrito, não é por acaso. Isso aqui é cobrado em prova. Isso aqui é muito importante, tá? Então, esses textos foram escritos em galego-português. Não era exatamente português como nós conhecemos hoje, né? Em virtude da... E por que a escrita era essa? Em virtude da integração cultural e linguística que na época existia entre Portugal e Galícia. Então, galego por causa da Galícia.
região que hoje pertence à Espanha. Esses primeiros escritos constituem a produção da primeira época medieval, também conhecida como trovadorismo. Então, esses poemas, eles eram escritos em galego-português. Embora a questão da ortografia não fique em primeiro plano. A literatura aqui do trovadorismo, quando a gente pensa em trovadorismo, a gente pensa em cantiga, a gente pensa em literatura oral, tá? Elas eram recitadas, então a gente tinha, como vimos na figura, a imagem de um trovador, a imagem de um homem que recitava as suas poesias e ele gravava as suas poesias, ele decorava, por isso era a repetição, por exemplo, como nós veremos daqui a pouco, era muito comum, porque a gente sabe que, né, a repetição ajuda a memorizar, né, aquilo que a gente está lendo. Beleza? Show! Embora Portugal tivesse conhecido na primeira época medieval manifestações literárias na prosa e no teatro, ou seja, como assim prosa? Já falamos sobre isso, né? Poesia, ela geralmente não vai até o fim da linha. A prosa, sim. Lá quando você recebe a sua prova, escreva, o tema é a importância da educação no Brasil. Seu texto será escrito em prosa. É uma redação normal, você vai escrever até o fim da linha, tá? Então, manifestações literárias na prosa e no teatro, né? Então, o teatro era presente, a prosa também, mas foi a poesia que alcançou grande popularidade. Ela foi muito expressiva, tá? Então, ela acaba se sobressaindo, tanto entre os nobres das cortes, quanto entre as pessoas comuns do povo. Uma das razões dessa predominância, da poesia, né? Foi o fato de a escrita ser pouco difundida na época. Porque, gente, a escrita, ela era muito ligada, ela era muito presente na vida daquelas pessoas que tinham mais poder, mais dinheiro, né? Se hoje nós sabemos que aquelas pessoas que muitas vezes não sabem ler não tiveram oportunidade de ir à escola, né? Isso ainda acontece, imagina naquela época, a gente está falando da Idade Média. Então, uma das razões dessa predominância foi o fato de a escrita ser pouco difundida na época, o que favorecia a difusão da poesia, ou seja, o que fazia com que a poesia fosse espalhada, né? A difusão fosse espalhada. O que favorecia a difusão da poesia, que era memorizada e transmitida oralmente. Gente, oralmente, essa palavra é muito importante, tá? Os poemas eram sempre cantados e acompanhados de instrumentos musicais. Nós vimos o caso da lira, né, que deu nome ao gênero lírico, como eu disse para vocês. Instrumentos musicais e de dança, e por esse motivo foram denominados cantigas. Os autores dessas cantigas eram trovadores, pessoas que faziam trovas, rimas. Então, o que é trova? Rima, né? Eles faziam rimas. Se trova era rima, quem fazia trova era trovador, originando então o nome trovadorismo. Esses poetas geralmente pertenciam à nobreza ou ao clero e, além da letra, criavam também a música das composições que executavam para o seleto público das cortes. Entre as camadas populares, então nós tínhamos isso na camada mais alta, né, mas também nas camadas populares. Entre as camadas populares, quem cantava e executava as canções, mas não as criava, eram os jograis. Então, olha só, nas camadas populares, quem cantava e executava as canções eram os jograis, mas eles não criavam, eles cantavam e executavam. Então, mesmo entre as pessoas das camadas populares, como eles conseguiam cantar, né, essas canções? Através da memorização. Muitas vezes não sabiam ler, mas como a poesia ela era oral, então uma pessoa passava para outra, e através da memorização elas conseguiam recitar essas poesias. As cantigas chegaram até nós por meio dos cancioneiros. Isso também é importante, preste atenção, tá? Então, o que são cancioneiros? São coletâneas, reuniões, né? De poemas de vários tipos produzidos por muitos autores. Os cancioneiros mais importantes são o Cancioneiro da Ajuda, que é um compilado, provavelmente, do século... Aí tá no, né? Mas, perdão. Do século XIII, o Cancioneiro da Vaticana, provavelmente compilado no século XV, porque, gente, provavelmente, por quê? Não se tem certeza disso, faz muito tempo, né? As coisas não eram tão controladas assim. E o Cancioneiro da Biblioteca Nacional, ou Cancioneiro Colloqui Brancucci, compilado possivelmente no século XIV.
Então, olha só, o que são cancioneiros? São coletâneas. Por exemplo, vamos falar sobre Fernando Pessoa. Não, Fernando Pessoa é português. Vamos falar sobre Clarice... Não, Clarice Lispector escreve crônicas. Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, um poeta. Manuel Bandeira, poeta modernista, escreveu alguns livros. Aí, se eu quero fazer uma coletânea, eu vou juntar todas as poesias que ele escreveu em um livro só. Né? Vai ser uma coletânea de poesias de quem que eu falei? Manuel Bandeira, né? De Manuel Bandeira, certo? Então, coletâneas, esses textos, eles foram reunidos, tá? E aí, o nome como eu posso falar, gente? Desse livro, né? É cancioneiro, tá? Então, são coletâneas, mas aí tem esse nome específico, cancioneiro. Tradicionalmente, se tem apontado, isso aqui é importante, tradicionalmente se tem apontado, o erro de digitação ali, vou consertar. Se tem apontado a cantiga da Ribeirinha ou cantiga da Guárvia, de Paio Soares de Taveiróis, de 1189 ou 1198, como a mais antiga de que se tem registro. Então, gente, quando é o primeiro, qual foi o livro que iniciou o realismo? Qual foi o livro que teve mais expressividade? É sempre bom você saber, tá? Então, guarde o nome desse sujeito, ok? A data é algo muito vago, mas guardem o nome dele, tá? Beleza? As cantigas foram cultivadas tanto no gênero lírico quanto no satírico. Quem já estudou comigo vai lembrar aí de Gregório de Matos. Gregório de Matos, ele tinha uma poesia satírica, uma poesia que criticava, ele tinha até o apelido de Boca do Inferno. Mas chegaremos lá ainda. Dependendo de algumas características que apresentam, como o eu lírico, ou seja, se o lírico for feminino ou masculino, o assunto, a estrutura, a linguagem e etc., elas podem ser organizadas em 4 tipos. Gente, isso daqui é o que há de mais importante, tá? E é muito cobrado em prova. O trovadorismo não é assim tão recorrente como, por exemplo, o romantismo e tal. Mas o que há de mais cobrado no trovadorismo é essa parte aqui. Cantiga de amigo, tá? Cantiga de amor, cantiga de escárnio e de maldizer. Não significa que, eu só vou prestar atenção nisso aqui então. Não é assim, tá? Então, vamos lá. No gênero lírico, cantigas de amigo e cantigas de amor. No gênero satírico, cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. Então, vamos lá. Vamos falar sobre as cantigas de amigo e cantigas de amor. Ambos os tipos foram cultivados nas cortes portuguesas por trovadores que eram, em geral, nobres do sexo masculino. Contudo, apresentam certas diferenças de forma de conteúdo. A gente tem que focar nessas diferenças, tá? As cantigas de amigo têm raízes nas tradições da própria Península Ibérica em suas festas rurais e populares, em sua música e dança, nas quais abundavam vestígios da cultura árabe, ou seja, a cultura árabe se fazia presente. O que está em negrito aí é importante pra caramba. Apresentam, normalmente, ambientação, então a gente está falando das cantigas de amigo, tá? Apresentam normalmente ambientação rural, linguagem e estrutura simples e o seu tema, muito, muito importante. O seu tema mais frequente é o lamento amoroso, então alguém está se lamentando, alguém está triste, reclamando, né? É o lamento amoroso da moça cujo namorado partiu para a guerra contra os árabes. Gente, algo muito importante. Como todos sabem, a mulher ainda está ocupando o espaço que lhe cabe, né? Na sociedade de modo geral. E ainda temos muito a fazer e conseguiremos, juntas, unidas. Mas olha só, por que eu tô falando isso? Aqui, a mulher, ela pouco se faz presente. Muito, muito, muito pouco. Só tem um momento em que ela aparece. Então, ali no primeiro parágrafo, a gente tem o seguinte. É o primeiro ou foi no slide anterior? Enfim, temos diferenças, né, na cantiga quando a gente compara a cantiga de amigo e cantiga de amor, a gente consegue perceber diferenças, tá? Então, olha só, uma das diferenças é justamente quanto ao sujeito poético, ou seja, aquele que fala na poesia, né? Na cantiga de amigo, o eu lírico é feminino. Aqui na cantiga de amigo, quem fala é o sujeito poético feminino.
Na cantiga de amor, o sujeito poético é masculino. Não, professora, mas você falou que a mulher não se faz presente. Quase, né? Quase não se falei que ela, em algum momento ela vai aparecer aqui. Mas, sim, gente, quando eu digo eu lírico feminino, quem está escrevendo é necessariamente uma mulher? Não, é um homem que cria um sujeito poético feminino. Isso tem que ficar muito claro, tá? Isso já caiu em prova, beleza? Show! Então, na cantiga de amigo, a gente tem, muito comumente, o sujeito poético feminino que vai falar sobre... A gente vai ter o lamento amoroso da mulher, que vai ficar muito triste porque o seu amado partiu, né? Muito comumente para guerras. Aqui, no caso, para uma guerra contra os árabes, beleza? Tá bom, professora. Agora vamos falar das cantigas de amor, ok? As cantigas de amor têm raízes na poesia provençal, ou seja, elas têm origem na região do sul da França, nos ambientes finos e aristocráticos das cortes francesas e, portanto, prendem-se a certas convenções de linguagem e de sentimentos. Então, gente, vamos lá. Vamos ler uma cantiga de amor de D. Diniz. Guarde esse nome no fundo do seu coração. Vocês sabiam que decorar significa guardar no coração? Decora isso, guarda no seu coração. Bonito, né? Vocês vão decorar a professora no coração de vocês? Oh, que fofinho. Quer dizer, decorar a professora, ou seja, colocar no coração de vocês, espero que sim, espero que sim. Ai, ai. Então, gente, vamos lá. Vamos ler uma cantiga de amor de D. Diniz, rei de Portugal, que viveu entre 1261 e 1325. Então, a gente vai ler isso aí, a gente vai entender muita coisa. Eu peguei um livrinho para poder olhar as traduções. Porque, gente, é o galego-português, né? Então, vamos lá. Cantiga de amor. Perguntar-vos quero, por Deus, Senhor Fremosa. Então, olha só, a gente não falava senhora, não existia senhora, era Senhor Fremosa. Percebe que o adjetivo é feminino, mas o pronome de tratamento é masculino, beleza? Perguntar-vos quero, por Deus, Senhor Fremosa, que vos fez mesurada e de bom prés. Não sei se é assim que se fala. Que pecados foram os meus. Então, gente, olha só. Senhor é senhora, né? Como eu falei pra vocês. Fremosa é formosa, bonita. Mesurada é comedida, né? Tímida, comedida. E bom prês, honrada. Olha que maravilhoso. Então, perguntar-vos quero por Deus, Senhor Fremosa, que Deus que vos fez como comedida e honrada. Que pecados foram os meus, ou seja, do sujeito poético que está falando, né? Que pecados foram os meus, que nunca tiveste por bem, de nunca me fazer de bem. Então, ele está falando que a mulher nunca pensou em fazer bem a ele, né? Pero sempre vos soube amar, né? Pero é do espanhol, né, gente? Não sei como é que fala isso. Pero sempre, sei lá, vos soube amar, desde aquele dia que vos vi, mas, esse mais aí... Vou confirmar. Cadê? Não tô nem achando aqui. Mais mesmo. Mais que os meus olhos em mim. E assim, o que Deus quiser, que nunca tiveste por bem, de nunca me fazer desbem. Então, não coloquei tudo, né? Porque é bem grande. Então, aqui, gente, nós temos o eu lírico, que é um homem, né? E que pergunta à mulher amada por que ela não corresponde aos sentimentos dele. Ei, por que você não gosta de mim? Por que você não gosta de mim? Por que você não me nota? O que está acontecendo? Né? É uma reclamação nesse sentido. Então, nessa cantiga, o eu lírico é um homem que pergunta à mulher amada e pergunta à mulher amada o porquê, né? Erro de digitação. O porquê ela não corresponde a seus sentimentos. Na verdade, só vou tirar aquele E, porque se fosse colocar o porquê, teria que ser o, e o porquê seria substantivado, tudo junto com acento, né? Então, só vou tirar o E. Tá? Beleza? Nada a ver, né? Literatura, enfim, gente, ignora. Beleza, então olha só. Não se voltando essencialmente para a musicalidade, as cantigas de amor costumam ser mais trabalhadas do que as de amigo. Isso é importante. Principalmente no que se refere às ideias e às emoções. Então, não se voltando essencialmente para a musicalidade, as cantigas de amor, então elas não se voltam essencialmente para a musicalidade. A musicalidade não vai ser tão presente assim, né? As cantigas de amor costumam ser mais bem trabalhadas do que as de amigo, principalmente no que se refere às ideias e às emoções.
Então, continuando, o distanciamento amoroso, isso aqui faz lembrar romantismo, né, gente? O distanciamento amoroso e a elevação da mulher a um plano quase inacessível, viu? Que eu falei que a literatura brasileira, ela tem muito da literatura portuguesa, né? Lógico. E isso daí a gente tem no romantismo, gente, né? O distanciamento amoroso e a elevação da mulher a um plano quase inacessível, isso é muito importante. São marcas do amor cortês, comum tanto nas cantigas de amor portuguesas, quanto nas cantigas provençais, das quais aquelas se originaram. Então, gente, olha só, né? A provençal formou a portuguesa. Então, gente, quando a gente fala de amor cortês, quando a gente fala de trovadorismo, a gente vai ter uma relação, a gente vai ter um distanciamento, o sujeito poético vai apresentar um distanciamento em relação à mulher, né? Então não vai ser, estive com você ontem, amei a sua presença. Não, vai ser, por que você não me nota? O que eu fiz? Estou cansado, tá? Então não existe uma correspondência amorosa, tá? A mulher, ela é inacessível, bastante inacessível. Então agora a gente tem aqui uma cantiga de amigo, gente. Muito difícil ler. É difícil ler porque é galego-português, né? Ó eu, coitada. Então agora, cantiga de amigo, o sujeito poético é um eu lírico feminino. Ó eu, coitada. É uma mulher. Quer dizer, o sujeito poético feminino, não é uma mulher. Ó eu, coitada, como vivo em gran cuidado por meu amigo que hei alongado. Muito me tarda o meu amigo na guarda. Oi, eu, coitada, como vivo em grande desejo por meu amigo que tarda e não vejo. Muito me tarda o meu amigo na guarda. Então aqui dá Sancho I ou Afonso X, autoria duvidosa, cancioneiro da Biblioteca Nacional, B456. Então aqui a gente tem um sujeito poético feminino que está lamentando, né? Ela não está perto do seu amado, né? Então aqui ela fala que ela tem, né, coitada, ela se vê numa posição de, enfim, eu não estou feliz, não estou vivendo um momento feliz, eu não estou com meu amado, né? Então sou uma coitada e muito me tarda o meu amigo na guarda, ou seja, ele está demorando a voltar. Sujeito poético aqui, feminino. Nessa cantiga verifica-se que a donzela também sofre as penosas dores do amor, da distância entre ela e o amado. A distância é sempre muito presente, tá? Da distância entre ela e o amado, oficial da guarda, que há muito não vê. Percebemos, entretanto, que o discurso amoroso é mais sutil, não é dirigido ao rapaz. Então, na cantiga anterior, o sujeito poético masculino falava, né? Que não me nota. Mas aqui a gente não tem essa interlocução tão direta assim. Percebemos, entretanto, que o discurso amoroso é mais sutil, não é dirigido diretamente ao rapaz. Trata-se de um lamento de saudade, né? Eles estão distantes. Comparativo. Cantigas de amor, cantigas de amigo, diferenças. Então, cantigas de amigo, eu lírico feminino. Cantiga de amor, eu lírico masculino. Cantiga de amigo, presença de paralelismos. Cantigas de amor, ausência do paralelismo, de par de estrofes e do leixa-prem. Acho que é leixa-prem que se pronuncia. No próximo slide eu vou explicar para vocês o que é isso. Cantiga de amigo, predomínio da musicalidade. Cantiga de amor, predomínio das ideias, né? Então, aquilo que está sendo dito fica em primeiro plano. Na cantiga de amigo, a musicalidade é um traço que é muito recorrente, né? E há uma preocupação com a existência dele na cantiga de amigo. Cantiga de amigo, predomínio da musicalidade. Perdão, já falei. Assunto principal na cantiga de amigo, o lamento da moça cujo namorado partiu. Cantiga de amor, assunto principal, o sofrimento amoroso do eu lírico perante uma mulher idealizada e distante, ou seja, esse amor que não vai acontecer, porque muitas vezes esse sujeito poético, ele tem interesse em uma mulher que é comprometida e que é da alta sociedade, né? Muitas vezes de um patamar social maior que o dele. Então, né, a gente sabe como é que funcionava isso aí, né, gente? Cantiga de amigo, amor natural e espontâneo. Cantiga de amor, amor cortês, convencionalismo amoroso. Cantiga de amigo, ambientação popular, rural ou urbana. De amor, ambientação aristocrática das cortes. Amigo, influência da tradição oral ibérica. Cantiga de amor, forte influência provençal. Então, gente, olha só. A característica mais cobrada é a questão do eu lírico, tá? E também a questão do paralelismo, tá? Vamos lá.
Então, cantiga de amor, presença de paralelismos, cantiga de amigo, presença de paralelismos, cantiga de amor, ausência do paralelismo, de par, de estrofes e do leixaprim. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um exemplo de... que vocês lembram, gente? Vocês já estudaram o que é paralelismo? Paralelismo é a estrutura... São estruturas sintáticas semelhantes. Então, se eu digo assim, ó, por exemplo, pão no forno, ó, no forno. Pão no forno, vírgula. Pão, na chapa. Na geladeira, perceberam? No forno, na chapa, na geladeira, são estruturas muito parecidas, né? Então, houve uma repetição, beleza? Então, é simples, gente, é só uma repetição de estrutura sintática semelhante. Agora, quando a gente fala do leixaprim, e no caso, essa questão do paralelismo e essa questão do leixaprim, que eu não sei se assim se pronuncia exatamente, estudei isso na faculdade tem um tempo, eu não lembro exatamente. Mas, o que acontece? Esse leixaprim, tanto o leixaprim quanto o paralelismo, eles trabalham dentro do mesmo campo de estrutura, tá? De estrutura da poesia. Então, olha só, gente, aqui. Já apareceu. Ai, flores do meu verde pino, se saberes novas do meu amigo, ai Deus e ué. Ai, flores do verde ramo. Então, olha só, sujeito poético feminino, né? Querendo notícias do amado, ou seja, distância, muito provavelmente ele foi para a guerra. Ai, flores, e aqui, ó, cadê o vocativo? O sujeito poético se dirige a quem? Fala com quem? Com as flores, né? Ai, flores do verde ramo. Se saberes novos do meu amado, ai Deus e ué. Se saberes novos do meu amigo, não sei como é, que mentiu do que pôs comigo, ai Deus e ué. Se saberes novos do meu amado, aquele que mentiu do que me há jurado, ai Deus e ué. Gente, ignora que eu não tá em português. Então, olha só, gente. Ao pé da letra, leixaprim significa deixa e pega de volta, tá? O significado ao pé da letra é esse. Mas na poesia medieval é a estratégia de pegar o segundo verso de uma estrofe. Então, olha só, aqui a gente tem uma estrofe. Estão vendo aqui, ó? Temos aqui essa estrofe, depois mais outra, depois outra e outra. 4 estrofes. Né? A estrofe é um conjunto de versos. Ok. Então, aqui, estão vendo o nosso segundo verso? Se saberes novas do meu amigo. Então, olha só, na poesia medieval, é a estratégia de pegar o segundo verso de uma estrofe, então aqui, ó, esse é o segundo verso de uma estrofe, e repeti-lo em outra posição, no primeiro verso. Então, aqui, ó, se saberes novas do meu amigo, segundo verso. Se saberes novas do meu amigo, continua no segundo verso. O que eu fiz depois? Se saberes novos do meu amigo, agora é o segundo verso? Não é, é o primeiro. Se saberes novas do meu amado, é o segundo verso? Não é, é o primeiro. Então, estão vendo aqui, ó, a setinha roxinha? Aqui, na primeira estrofe. Ai, gente, será que o telefone aqui no notebook vai descarregar? Porque senão eu vou perder tudo. Calma aí, vou pausar. Vou pausar já. Mas olha só, aqui, então, primeira estrofe, segundo verso. Ok? Aí apareceu aqui, ó, na terceira estrofe, no primeiro verso. Depois, quando a gente olha para a segunda estrofe, esse verso apareceu também no segundo. E aí, aqui no quarto, apareceu no primeiro. Então, o que aconteceu? Perceberam? Por que eu falei que paralelismo, que isso tudo está dentro da mesma estrutura? Por que é paralelismo? Repetição de estruturas sintáticas semelhantes. No caso do leixaprim, é a mesma, não é semelhante, é igual. Ela só muda de lugar, tá? Então, aqui, esse verso foi do segundo, ele foi parar no primeiro. É isso, tá, gente? E aí isso tem tudo a ver com o ritmo, isso aqui tem tudo a ver com a oralidade, com a memorização, né? Porque se a gente tem uma estrutura muito parecida, é mais fácil ou mais difícil memorizar? É mais fácil, tá? Vou pausar aqui, gente, porque não pode descarregar de jeito nenhum. Então, beleza? Qualquer coisa, amanhã a gente vai ter a nossa... Hoje é domingo, né? Estou gravando aula no domingo, como vocês puderam perceber. Se vocês não entenderem, é só perguntar, tá? Agora, vamos falar das cantigas de escárnio e de maldizer. Né? Já falamos, então, do cantiga de amigo e cantiga de amor. Agora, escárnio e maldizer. As cantigas de escárnio e de maldizer, então, a gente também vai ter diferença, tá? Assim como tivemos na cantiga de amor e de amigo. As cantigas de escárnio e de maldizer constituem a primeira experiência da literatura portuguesa na sátira.
Além disso, possui um importante valor histórico como registro da sociedade medieval portuguesa em seus aspectos culturais, morais, linguísticos e etc. Menos presas a modelos e convenções do que as cantigas de amigo e de amor, as cantigas satíricas buscaram um caminho poético próprio, explorando diferentes recursos expressivos, né? Então, diferentes maneiras de se falar. Voltavam-se para a crítica de costumes, tendo como alvo diferentes representantes da sociedade medieval portuguesa: clérigos devassos, cavaleiros e nobres covardes, na guerra, prostitutas, os próprios trovadores e jograis, as soldadeiras, etc. Então, eu não falei para vocês que a mulher aparecia em algum momento? A soldadeira. É como uma segunda voz, a mulher aparecia e ela não era aquela que iria recitar o poema, que iria passar o poema oralmente, né? Mas ela ficava em segundo plano com os... Eu esqueci o nome do instrumento. Eu vou pesquisar e falo pra vocês amanhã, tá? Mas a mulher, ela ficava em segundo plano e ela só aparecia aqui, gente. Não aparecia mais, tá? Então vamos lá. Cantigas de escárnio são mais irônicas, são as diferenças, tá, gente? São mais irônicas e trabalham sobretudo, né, principalmente com trocadilhos e palavras de duplo sentido, sem mencionar diretamente nomes. São críticas indiretas, é um mal dizer, de maneira encoberta e insinuada. Então, a cantiga de escárnio, ela vai fazer uma crítica indireta. A cantiga de mal dizer, ela já vai ser direta, tá? Então, gente, aqui, olha só. Ai, dona feia, foste-vos queixar que nunca vos, não sei, louvei em meu cantar, mas ora quero fazer um cantar em que vos loarei todavia, que eu não tô com um glossário, gente. E vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Dona feia, se Deus me perdoa, deve ser me perdoa, né? Pois havedes a tão gran coração, que vos eu loem em esta razão, vos quero já loar todavia, e vedes qual será o loação, dona feia, velha e sandia. Acho que tem continuação, peraí. Dona feia, nunca vos eu loei em meu trobar. Gente, maravilhoso, né? Maravilhoso isso aqui. Não sei se deve estar tudo errado. Ele é português, mas eu estou aqui na tentativa, né? Então, olha só, o que interessa? Nessa cantiga de escárnio, a gente tá vendo uma pessoa que tá felizona, tá falando, poxa, fulano, gostei muito de conhecer, você é muito legal, prazerzaço, muito bom. Não, né? Tá falando dona feia e não se covarde, não sei o quê. Adjetivos positivos ou negativos? Negativos, né, gente? Nessa cantiga de escárnio, o trovador, aquele que fala, né, aquele que faz as rimas, responde a uma dama que se teria queixado de nunca ter recebido dele nenhuma trova, né, nenhuma poesia. Então, irônico, ele diz que fará então uma cantiga para louvá-la, chamando-a dona feia, velha e louca. Ou seja, essa mulher teria reclamado que ele nunca tinha feito uma trova, né, uma rima, uma poesia, para ela, e ele, muito amoroso, uma pessoa simpática, né, uma pessoa muito agradável, diz que, né, ele vai fazer, e aí ele faz, e ele se dirige a ela como dona feia, velha e louca, quer dizer, muito bom, antes ele não tivesse feito nada, não é mesmo? Ai, ai. Agora, a gente tem a cantiga de maldizer. Então, gente, na cantiga de escárnio, a crítica era indireta, não tinha um nome, ele usou adjetivos, né? Ele não usou nomes. Agora, a cantiga de maldizer são aquelas em que os trovadores apontam direta e nominavelmente, ou seja, né, dão nomes nominavelmente. E nominavelmente, não, perdão, falei errado, gente. Ai, meu Deus, tô cansada. Apontam direta e nominalmente, perdão, o alvo de suas sátiras, de forma propositalmente ofensiva e fazendo uso de vocabulário grosseiro. Os palavrões costumam aparecer, tá bom? Então, aqui, ó, da mulher vossa, ó meu Pero Rodrigues. Então, ó, ele está se dirigindo, né? Jamais creiais no mal que falam dela. Pois bem, sei eu que ela por vós me zela, que não vos quer, vos traz somente intrigas. Pois quando deitou ela em minha cama, aqui a coisa ficou confusa, hein, gente? A mim muito bem de ti ela falava. Se a mim deu o corpo, é a vós quem ela ama. Pesado, ofensivo, brabo, né? Então, olha só, aqui é uma crítica direta, né, a esse Pero Rodrigues. Então, o sujeito poético diz que esteve com a esposa dele, né, e que deu corpo para ele, né, uma linguagem metafórica.
Mas essa mulher ama o marido, só que ele vai gostar de saber disso? Vai ficar feliz, vai dar uma festa, ficar feliz e correr? Não, provavelmente, né, gente? Provavelmente não, certamente. Então, aqui a gente tem uma crítica, né? Basicamente, vocês entenderam o recado que tá por trás disso, né? A mulher é sua, ela te ama, mas, né? Então, gente, isso é uma crítica, né? Querido, vamos acordar aí. Vamos acordar, algo nesse sentido. Tá, gente, vocês entenderam, né? E aí, o que acontece? Nós temos, então, um tom ofensivo, um vocabulário que aqui até que não tá tão pesado, já vi outros mais pesados, e uma crítica direta. Eu tenho um nome ali, ó, Pero Rodrigues. Então, ó, meu Pero Rodrigues, ok?